ok? Sim. Perfeito. Tá aí. Então, boa com você, tarde. Célia. Tá, boa tarde. Eu acho que dispensa apresentação, né? O Celso já me apresentou. Normalmente, o meu público não são jovens e adolescentes quando eu falo, né, da questão racial, mas estou, assim, encantada, porque esse é o público que a gente precisa mobilizar e pautar as discussões raciais, né? Então, eu sou supervisora escolar, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, na capital, Campo Grande. Eu pertenço à rede municipal de educação e aqui nós temos uma atividade muito peculiar. A supervisão escolar, ela trabalha somente com professores, planejamento, conteúdos e habilidades. Para tratar com o aluno e com os pais, a comunidade escolar, essa função ela fica com a orientação educacional, né? Então, assim, é um trabalho, por isso que eu digo que a minha fala acaba não sendo direta para os alunos e as crianças e adolescentes, né? Então, eu sou mestra em educação, eu discuto um pouco essa questão racial na perspectiva institucional, tá, meninada? Na perspectiva do Estado, o que o Estado faz para garantir que essa pauta racial chegue na escola? Então, essa é a minha discussão, e eu ajudo as pessoas a se prepararem para poder desenvolver um trabalho junto com vocês, tá? Pode passar, Celso. Eu não transito muito no Zoom, o Celso até propôs que eu ficasse como co-administrador, eu acho que é, né? Aqui, achei. E aí eu mesma teria autonomia para passar os slides, mas eu não transito muito, achei mais seguro deixar que ele fique aí na função de coordenação das lâminas. Então tá. Então, assim, abri dizendo que o dia 20 de novembro é um dia, assim, especialmente marcante, né? E insisto que a gente precisa desconfigurar socialmente significativo para a população negra, né? Embora ele trate especificamente da questão racial negra, é fundamental que toda a população, as pessoas negras e não negras, né, se envolvam e discutam esse debate, se é que verdadeiramente a gente quer transformar uma sociedade igualitária em uma sociedade mais justa, né? Então, essa data ela é marcada pela morte de Zumbi dos Palmares, né? Que é um líder, que foi um líder quilombola, o mais expressivo e o mais combativo, né? Na luta pela liberdade dos negros escravizados, e que junto a ele se somava aí Dandara, enfim, outras personalidades. Mas esse 20 de novembro ganha essa significação a partir em comemoração à morte de Zumbi. E ela vem, como o Celso abriu a fala de hoje, e ela vem a partir da Lei Federal 10.639, que, dentre as outras questões, institui essa data. Né? Então, a Lei 639, ela diz assim, toda escola brasileira deve tratar da questão racial, deve discutir, colocar na sua pauta, colocar no seu currículo a história da África, a história do afrodescendente, e, além disso, comemorar no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. Né? Por se tratar de uma lei federal, moçada, a lei federal, quando ela chega nos estados e municípios, ela precisa ser adequada, modificada não, mas adequada. Então, no Brasil, algumas cidades e alguns estados decretaram essa data como feriado. Né? Então, vocês talvez vão acompanhar aí nos jornais, acompanhar aí nas mídias, que em algumas cidades hoje é um dia que é feriado, muito justo, e em alguns estados não. Infelizmente, no meu município, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não é. E nem por isso a gente deixa de fazer um trabalho celebrativo a essa data. Mas o ideal seria... Deixa eu fazer só um parênteses, Célia. Em São José do Rio Preto, de 2013 a 2018, também era feriado. Houve uma mobilização da elite da cidade e eles tiraram o feriado. Então, esse ano já não é mais feriado. Então, é lamentável, né? Uma perda extremamente significativa, até porque hoje a gente ainda para o Brasil para condecorar aí colonizadores, militares, enfim.
né? E uma população, tanto a negra quanto a indígena, que tem a sua participação na construção da sociedade brasileira, é tratada dessa forma, né? Mas sigamos, sempre. Pode passar, Celso. Então, qual que é a proposta, assim, para se discutir o dia 20 de novembro? É claro que é trazer todo o contexto histórico, é claro que é trazer todas as personalidades que marcam esse contexto histórico, e, para além disso, discutir como é que o processo da escravatura se configurou no nosso país, deixando marcas profundas de desigualdades, de injustiças, enfim. Porém, quando a gente caminha um pouco mais, a gente percebe que, para além de não sermos racistas e termos conhecimento da história, nós precisamos construir uma cultura antirracista, uma cultura que privilegie o negro, tanto quanto o branco, quanto o indígena, quanto qualquer outra raça, partindo da premissa da igualdade de direitos. Né? Então, essa cultura antirracista, quem vai conseguir colocar em prática e talvez apresentar uma sociedade diferente, vai partir de vocês, jovens. Vai partir de vocês que vão construir uma nova forma de viver e de se relacionar. Né? E para construir essa cultura, a gente precisa, inicialmente, desnaturalizar o racismo. O que é desnaturalizar? É deixar de achar, deixar de praticar situações que passam a ser impensadas. É no automático, né? E refletidas. Então, assim, desnaturalizar é perceber algumas situações, e isso é o conhecimento que vai permitir, viu, meninos? E aí, daí a importância da Semana da Consciência Negra, daí a importância da discussão da questão racial na escola, por isso que existe a lei. E aí eu insisto para os meninos do 6º ao 9º ano, a Constituição Federal diz que somos iguais perante a lei, precisou da Lei 10.639, precisou da Lei 11.645, que discute a questão indígena, e ainda precisou se implementar nos planos de educação, viu, moçada? Tanto no plano do MEC, quanto no plano do Estado de São Paulo e dos demais estados do Brasil, como nos planos municipais. Quer dizer, é muita lei para se garantir um direito. Percebem como que isso é necessário? Se não existisse, eu acabei de assistir agora no jornal, o vice-presidente Mourão acabou de dizer que não existe racismo no Brasil. Se eu nego, se eu não assumo, se eu não admito que determinada coisa aconteça, eu não me mobilizo para que aquilo modifique. Né? Então, está aí uma preocupação muito grande num Estado de Direito que nega as relações, as diferenças nas relações raciais do nosso país. Então, assim, por que a escola tem que dizer isso para vocês? Porque é o ambiente que, quando você sai da família, a tua família tem uma característica, um fenótipo, uma característica específica, e você vai ter contato com as demais pessoas em qual outro espaço social mais abrangente? Maior? A escola, obviamente. É na sala de aula que você vai perceber que a professora é de um jeito, o colega que senta do seu lado é de outro jeito, que o colega da outra sala é assim, que os seus amigos se diferenciam no modo de se vestir, se diferenciam na textura do cabelo, na cor da pele, enfim. Então, é na escola que surgem os primeiros entendimentos de que nós somos plurais e diferentes. Né? Então, dentro dessa construção de percepção, na verdade, de que somos diferentes, nós vamos construindo a nossa identidade. Porque quando eu olho para o outro, eu também olho para mim. Né? Então, quando eu olho para mim, eu também olho para o outro. E daí eu digo, olha, o cabelo dele não é igual ao meu, o cabelo dela não é igual ao meu. Olha, a pele dela não é igual à minha. Olha, aquela família se comporta assim, lá em casa a gente não faz desse jeito. Então, a criança passa a perceber que existem diferentes formatos de
de relação, de cultura, de gosto, de preferência, enfim. E nessa relação é que a gente percebe algumas coisas que são naturalizadas, que acontecem naturalmente, e a gente passa a praticar, a gente passa a fazer igual, né? Então, por isso que eu digo, o primeiro passo é a desnaturalização do racismo. Como é que a gente desnaturaliza? Como é que a gente começa a dizer assim, olha, isso não é normal? Quando eu tenho conhecimento, quando eu tomo consciência, quando eu me reconheço, olha, meu cabelo tem uma outra estrutura, é enroladinho, dificuldade para crescer, e daí eu coloco uma bandana para me valorizar, olha, minha pele é mais ressecada que as demais, eu passo bastante creme, enfim, eu vou construindo a minha identidade. Olha, eu gosto de uma música de maior gingado, olha, eu gosto de... Então, aí eu vou construindo a minha identidade, né? E aí nós temos algumas coisas naturalizadas que nos dizem qual é a identidade perfeita, como se houvesse, né? A começar pela grande mídia, a começar pela televisão, que diz que a pessoa bonita é a pessoa branca, o cabelo bonito é o cabelo liso, que diz que o lábio bonito é o lábio fino, é o lábio... Enfim, e essas informações na idade de vocês têm um impacto impressionante, porque, meu Deus do céu, o meu cabelo não é igual a da atriz global. O meu cabelo não é igual da, e aí, para eu lembrar os nomes aqui, de uma referência aí para vocês. O meu cabelo não é igual a da... Já eu lembro e falo aí para vocês. Célia, eu posso só fazer um comentário? Claro. É interessante, assim, quando a gente fala, né, que a TV diz, não é porque... Às vezes fala, mas eu não vejo isso. Não é porque vai lá e fala isso abertamente. É justamente com as pessoas que são escolhidas para fazer, por exemplo, os papéis de protagonistas das novelas, né? Quem são as pessoas mais importantes que são escolhidas ali? E isso que é o dizer, né? Ótimo, muito pertinente, porque, como eu disse, sou habituada a falar com adulto, e as entrelinhas acabam sem... Então, vou usar uma linguagem mais direta. Quando eu falo, a TV está dizendo, a sociedade está dizendo, ela não está verbalizando como eu, né? Ela escolhe como, acho que a Priscila que falou, quem falou? Renata? Tamires. Tamires, desculpa, Tamires. Professora Como Tamires. a Tamires esclareceu, ela diz através de comportamentos, de apresentação de imagem, né, na escolha das suas representações, uma marca, né, de produto, escolhe quem é que vai dizer sobre aquele produto e que vai passar credibilidade, né? Toda a sociedade vai passar a entender que aquele produto é bom. Então, ela diz dessa forma. Isso é uma linguagem publicitária, uma linguagem midiática, né? Mas que a juventude até entendem bem isso, né? Então, assim, ter a consciência de que o preconceito existe e que ele pode ser revertido, só aí a gente pode ter mudança de atitude, mudança de comportamento, né? Como é que eu mudo aquilo que eu não sei, aquilo que eu não conheço? Ninguém dá o que não tem, né? Então, primeiro, gente, e é nessa fase escolar que a escola vai poder propor esse conhecimento tão necessário, né? Para vocês poderem ter elementos e reagir diante das situações do cotidiano. Porque a gente precisa desconstruir, deixar de reproduzir, de fazer as situações cotidianas de racismo, né? E aí o jovem vai dizer assim, mas eu não percebo, ou eu só escuto falar que não existe racismo no Brasil, que, né, eu não... Como é que eu identifico, por exemplo, algumas frases que perpetuam, que marcam o racismo, né? Por exemplo, meu cabelo é ruim. Né? Quem já ouviu isso? Dentre os jovens, as meninas e meninos negros, quantos já ouviram isso? O seu cabelo é ruim. Ou até as meninas e os meninos negros já disseram isso. Ou as meninas que têm cabelos cacheados também dizem isso. O meu cabelo é ruim. E agora vamos entender um pouquinho o que isso quer dizer na lógica do racismo, né? Por que o cabelo do negro é ruim?
ruim? Por que o cabelo afro é ruim? Quem que disse isso? Quem que dá legitimidade a isso? Por que não se tem outra linguagem para esse cabelo? Que os fios são mais, né, são mais espessos, que é característica do meu fenotipo, que ele traz a linguagem do meu pai, da minha mãe, do minha avó, do meu avô. Quem disse que é ruim? Né? E por aí vai as questões, e isso interfere diretamente na aceitação. Né? Por quê? Porque são fios rebeldes, o cabelo é duro, é carapinha, é mafuá, é miaçava, é piaçava, outros tantos e diversos adjetivos que depreciam o cabelo afro. E se ele tem esses adjetivos tão ruins, como é que eu vou construir algo de bonito, com o conceito de belo, para minha característica? Né? Então, assim, por vários e vários séculos, houve a negação do próprio corpo, o que tem contribuído para baixa autoestima na construção da identidade, e que começa aí na idade de vocês, desde muito jovem, e cada vez mais jovens ainda. Desde a educação infantil, eu estou com uma experiência de 26 anos na educação, né? Então, eu formo professores para abordarem essas questões com seus alunos. E a cada ano que passa, né? Não dizendo que anteriormente isso não acontecia, por favor, mas a percepção, as relações sociais, elas se ampliam desde muito cedo, e daí as crianças passam a viver experiências excludentes, que as excluem, desde muito cedo. Então, desde a educação infantil, é possível você ouvir uma criança de 4, 5 anos dizendo, eu não gosto do meu cabelo. É possível ouvir uma criança de 4, 5 anos dizendo assim, eu não vou sentar perto de um coleguinha. E eu acabava há pouco, acho que essa semana, eu li uma frase do Mandela, que ele fala, ninguém nasce racista. Ninguém nasce selecionando, eu vou gostar desse, eu vou gostar daquele. Isso é aprendido. Alguém ensina. E aí entra o que a professora está falando. Não ensina diretamente, odeie aquele, malhe aquele, deprecie aquele. Não fala desse jeito. Ele fala assim, olha, que loirinho lindo, olha que azul, olho azul maravilhoso. Olha, menino, mas o preto fede. Então, são na subjetividade, são no dia a dia, que a gente começa a perceber, né? E isso começa na família, daí se amplia para o parque da esquina, para o playground, se amplia para a escola e se amplia para as relações sociais. E aí tem impacto na sua escolha do trabalho, isso tem impacto na sua escolha para os lugares que você quer frequentar, porque isso te exclui. E como é que eu vou entrar em determinado lugar se eu não alisei meu cabelo? Né? Então, isso vai te colocando em determinadas situações que você vai tomando decisões que depreciam você. Então, está aí a importância, né, da gente conversar sobre isso, conversar sobre desconstruir esses conceitos, né? Que o cabelo afro é bonito, que o cabelo afro tem uma estrutura diferente do branco e que é tão bonito quanto, né? Pode passar, Celso. Uma outra expressão que é muito marcante, e eu tentei trazer expressões que os jovens escutam, né? Então, mercado negro, magia negra, a lista negra, é a ovelha negra. Então, assim, são expressões que colocam a questão do negro e da negritude como algo ruim, algo que não é bom, algo que sugere desconfiança, sugere suspeitas, enfim. Né? Então, essa é a lógica do racismo. Tá? Então, assim, quanto mais a gente vai utilizando esses termos, e que eu sei que agora, a partir do conhecimento que vocês têm na escola, a partir dos debates e discussões que teve na Semana da Consciência Negra, a partir desse bate-papo que nós estamos tendo, precisa se aplicar
eu não vou saber o nome, mas talvez se alguém souber, tem um menino que é muito bacana, um negro, ele é empresário brasileiro, e ele fala assim que a gente precisa aplicar o constrangimento pedagógico. O que é o constrangimento pedagógico? É não aceitar mais essas coisas. Aquela menina, aquela minha colega é a ovelha negra da turma. Ovelha negra, olha o constrangimento pedagógico. Vem aqui, colega. Ovelha negra por quê? Então, vai desconstruir isso. E a gente tem que aplicar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conhece. E com isso, a gente gera transformação. Tá? Pode passar, Sérgio. A coisa tá preta. Essa é a mais, talvez, uma das mais populares, né? Quando alguma situação tá ruim, tá difícil, a solução tá cada vez mais distante, ou a coisa tá preta. Então, aquilo que não é, aquilo que é desconfortável, aquilo que é desagradável, aquilo que é difícil, se associa à negritude, se associa à raça negra, né? Como se ter trazido o negro, trazido não, né? Ter sequestrado o negro da África, né? Dentro dos seus vários continentes ali, suas várias tribos, diferentes países ali no continente africano, como ter sequestrado o povo negro, que é minha ancestralidade, terem escravizado, porque eles foram subjugados, foram tratados como algo menor, como objeto, então representa aquilo que é ruim. E isso que a gente precisa desconstruir. Lembrando, a desnaturalização. Isso a gente usa com muita facilidade, a gente escuta com muita facilidade. E daí a necessidade da gente ter conhecimento disso e aplicar aquilo que eu dizia que é o constrangimento pedagógico. Tá? Pode passar. Estou falando muito rápido, como que é? Tá tudo tranquilo? Tá legal. Tá tudo... Oi, não entendi. Acho que a Ana Clara. Tá ótimo. Tá bom. Legal. Tá, obrigada. Então vamos embora. Então, descobrindo, vamos falar um pouco da nossa descoberta, vamos nos conhecer um pouco, né? Qual a minha porção de conhecimento que eu tenho sobre as questões raciais, como é que eu reajo a ela, vou chamar assim, vamos ver a nossa porçãozinha racista, que impacto que isso teve na minha formação, né? Como é que eu reajo, eu vou me reconhecer, né? Porque daí eu vou perceber a representatividade e vou me reconstruir, né? Então, nós vamos fazer um pensamento rápido, tá? De poucos segundos, não precisam me falar, mas eu vou fazer algumas perguntas para vocês pensarem rápido, e daí eu vou apresentar uma resposta que eu trouxe, tá bom? Pode ser da preferência de vocês. Vamos lá, pode passar, Celso. Um cantor, pensem rápido aí, um cantor famoso ou uma cantora famosa? Só pense, vou dar 2 segundinhos. Pensaram da preferência de vocês? Cantor famoso, uma cantora famosa. Anitta. Pode passar, Celso. Alguém pensou no Tiaguinho? Negro ali? Alguém pensou Não. Carol Eu com pensei K? no Péricles. Negra ali, boa, muito bom. Isa? Alguém pensou na Beyoncé? Sim. Representatividade negra. Representatividade negra. Isso é dizer que o negro tem tanta qualidade. Vale MCs? Pode, vale. Pensou? Tá pensando. MC Pose. Boa, gostei. Péricles. Ótimo, excelente. Muito 10. Vamos lá, para mais uma. Ator ou atriz famosa? Pensa rápido aí. Pensa no que você conhece da sua preferência e pensa nessa proposição que eu estou apresentando agora, né?
Ator ou atriz famosa? Vamos lá, pode passar, Celso. Alguém pensou no galã do Lázaro Ramos com a sua esposa, Sim. Thaís Araújo? Sim. Eu pensei no Will Smith. Ah, Will Smith, maravilhoso. Sharon Menezes, alguém pensou? Lupita, premiadíssima atriz norte-americana. Eu não conheço esse daí. Então, A Lupita? A Não, Lupita não fez um filme, ela ganhou prêmio de 2020, Grammy, norte-americano. Eles fizeram Pantera Negra, lembra? Aham, fizeram Pantera Negra, isso aí. Sim. O Michael B. Jordan, né? Do Pantera Negra. Vai lá, vamos passar mais uma. esse eu conheço. Atleta. Pensei rápido. Num atleta que vocês conheçam, que a televisão divulga, que mostra, e no atleta da proposição que nós estamos fazendo agora. Pensaram? Pode passar. Alguém pensou no Lewis Hamilton? Fórmula 1? Ativista. Hoje, o Lewis Hamilton representa, em número de prêmio, mais que o Michael Schumacher. Né? Então, campeão dos campeões. Rafaela Silva, judoca? Alguém reconheceu? Não, eu pensei no... A Marina? Marina. Pensei no Pelé, professora. Pelé, né? No futebol. O futebol tá em voga, né? Alguém pensou no Robinho? Robinho estava na manchete dos jornais recentemente. O Zayn Bolt? Alguém pensou? Eu pensei nele. Campeão, Pensei maravilhoso. Pensei no Serena Michael Williams? Jordan. Oi, não ouvi, desculpa, Amanda. Michael Jordan. Michael Jordan. Um ator, né? Serena Williams, tenista. Alguém pensou nela? E vários outros, tantos outros, né? E que a gente não vê todos os dias na TV, na capa da revista, na manchete do jornal, enfim. Vamos mais uma. Vai lá, Celso. Lewis Hamilton, essa semana, foi premiado mais uma vez, o maior prêmio, né? Uma princesa da Disney. Eu esqueci o nome, mas eu sei qual é. A Tiana. Pocahontas. Tiana. Moana. Pocahontas. Moana. Indígena, Moana. Aquela princesa e o sapo lá. É a Diana. Pode passar, Celso. Diana da Princesa e o Sapo. Alguma outra princesa vocês conhecem, ainda que não seja da Disney? Já conheceram histórias africanas que trazem as personagens, inclusive princesas? Eu conheço um, do folclore aqui do Brasil, só que eu esqueci o nome. Não é bem princesa, né? É o Saci? A Tiana. A rainha Princesa do África, Sapo. que eu sou uma pessoa para sentar, para não sentar no chão em frente ao rei. Esqueci o nome. Tá, Diana, princesa da Disney, bacana. Então, assim, existem muitas histórias que trazem a figura da negra e do negro como protagonistas e que a gente precisa conhecer, né? E que são histórias maravilhosas, histórias que nos ensinam, histórias que contam histórias, enfim, né? Pode passar, Celso. Um jornalista ou uma jornalista negra? Eu esqueci o nome, ela tem um cabelo crespo, eu esqueci, ela sempre usa um salto e um blazer. A Maju. Eu esqueci o nome jornal. dela. É essa aí. Eu A esqueci o Maju. nome dela. A Maju. Eu não a Maju. assisto jornal, então não sei ninguém. Em Rio Preto, não assiste TV Tem? Ô, professora, Não gosto de assistir Oi, televisão. eu assisto o Globo, Record, isso aí eu assisto. Tem a Glória Maria. Glória Maria. Tem a Cíntia Martins também. Eu não conheço, mas se você está dizendo, né? Com certeza. Pode passar, Celso.
Olha lá, Maju, Heraldo essa Pereira, aí. Glória Maria. Estão na bancada, a Maju está na bancada do jornal Hoje, né? Que passa ao meio-dia, 1h. O Heraldo sempre substitui o William Bonner no jornal nacional. Glória Maria sempre esteve fazendo documentários, fazendo reportagens de extrema importância para o Brasil e para o mundo. Enfim, né? Eu não assisto Em Rio televisão, Preto, então não conheço conhecem ninguém. algum protagonista da TV? Tem? Não, não sei. É sobre isso, é disso que estamos falando. Agora vamos falar de algumas representatividades. Pode passar. Essa parte aí é meio que desinformação. Eu não assisto televisão, então não conheço ninguém. Mas ainda que quando a gente abre a TV aberta, quando a gente abre um noticiário, quando a gente abre um jornal, qual é o lugar que o negro ocupa? Qual é o lugar que a negra ocupa? Né? Então, não precisa necessariamente a gente estar assistindo, estar antenado para o que está acontecendo, né? Então, isso é muito importante, é fundamental e tenho certeza que depois desta semana e de hoje você vai desenvolver um outro olhar sobre a figura do negro, né? Barack Obama, todo mundo conhece? Sim. Não. Advogado, político norte-americano, foi por 2 Primeiro mandatos presidente negro. Sim. nos Estados Unidos. Estudou em Harvard, né? Minha filha está aqui me lembrando do currículo do Barack Nossa, ele Obama. estudou em Harvard? Então, assim, esses são os lugares... Acho que ele nasceu no Havaí também, não é? Ele tem uma miscigenação mesmo, eu não saberia afirmar agora, mas ele tem uma miscigenação. Então, assim, o que a representatividade traz para a gente? É dizer que nós, jovens, adultos, negros ou não negros, podemos ocupar qualquer lugar, né? Cientificamente provado que não existe nenhuma diferença biológica entre negros e brancos. E isso qualifica qualquer um para empreender conhecimento, empreender numa profissão, num negócio financeiro, numa carreira artística. Isso nos coloca na condição de que é possível. Né? Então, assim, os Estados Unidos é um país extremamente racista, né? E que trata desse racismo de forma diferente do Brasil, né? Porque ele separa as pessoas por raça. E aqui no Brasil, a gente finge que está tudo bem. Aqui no Brasil, as pessoas dizem que não existe racismo, enquanto todos os dias nós vemos, a cada 23 minutos, um negro jovem morrer, nós vemos situações onde o negro tem que entrar pelo elevador de serviço, onde o negro, em determinada loja, em determinado shopping, é visto como suspeito, o menino negro ainda é parado nas esquinas à noite como suspeito e abordado pela polícia, muitas das vezes numa abordagem violenta, enfim. Nos Estados Unidos tinha loja para negro e loja para branco. Sim. Também. Sim, com certeza. Aqui no Brasil também existe. Pasme, né? Como é que você... isso entre o que a professora está dizendo. Não está escrito na fachada da loja que é loja para negro e loja para branco. Mas como será que nós seríamos recebidos em determinadas lojas de marcas aqui no Brasil? Ou será que seríamos recebidos ali? Ou a condição que o negro encontra-se na sociedade hoje teria condições de ter acesso a determinadas lojas, né? Determinadas marcas, a determinados produtos? Então, essa exclusão, ela é sutil, né? Muitas vezes ela não é direta, ela não é de olhar na televisão e ver e não ter ninguém parecido comigo, né? Ela é mais sutil, tá? Pode passar isso.
Vocês sabiam que entre os 2.043 bilionários, negros estão incluídos? A Oprah, aquela apresentadora norte-americana. De um programa de reality show. Melhor, eu acho que o Aham. melhor reality show dos Estados Unidos. Não é um de culinária, a Oprah? Michael Jordan. Não, aquele é um talk show, é de entrevista que ela faz. É de né? entrevista. É, Sim, confundi. né? Hoje ela não faz mais, né? Mas ela está entre as bilionárias. Michael Jordan e o Aliko Dangote. Ele é nigeriano e domina o ramo de cimento na Nigéria. Bilionário, riquíssimo. Então, assim, isso é para mostrar que nós podemos ocupar lugares na sociedade que nós quisermos, basta escolhermos. Né? É claro que não se tratando de ser rico ou não passa muito por isso, só estou querendo mostrar para vocês, e que passam por questões raciais. Passam por questões raciais, porque todos os dias é dito para a gente que não pode, que não é bonito, que não é assim, que não te cabe ali, né? Dentro da desconstrução, da naturalização daquilo que a gente conversava anteriormente. Pode passar, Celso. Essa foto é a turma de medicina da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, ela é de 2017. Olha a quantidade de negros, de pessoas negras que quiseram e fizeram medicina. Que podem ocupar o lugar que escolheu. Haverá lutas, por isso que a gente precisa discutir, falar sobre essa representatividade, falar sobre os lugares que queremos ocupar, para poder enfrentar, né, as adversidades que vão dizendo que não, que ali não é lugar de preto, que ali não é coisa, ou que determinada coisa negativa é coisa de preto, enfim. Né? Então, percebam os lugares que está reservado para cada um de vocês, que é possível. Pode passar, Celso. Estudante mineiro é aprovado em Harvard, em 2016. Uau, né? Negro, pobre, e que quis estar lá, e que venceu, e que é possível, né? Está dizendo que é possível. Pode passar. Em Harvard, dependendo, se a pessoa for muito inteligente, eles dão, e muito pobre também, eles dão bolsa de 100%, dependendo da pessoa. É verdade. Sim, ele foi como bolsista, né? Foi nessa condição. A Harvard é muito caro. Uma das melhores universidades, né, do mundo. A Ignalda Cortez, ela criou um negócio, ela criou uma plataforma, ela criou me fugiu a palavra. Vou chamar de plataforma, tá? Onde ela impulsiona youtubers negros. Ela ajuda a divulgar, ela ajuda esse youtuber negro se construir como influencer. Né? Então, e isso a colocou como uma das empresárias mais bem-sucedidas. Então, assim, é muito legal, porque nós estamos vivendo na era digital, no momento digital, né? E até quem teve resistência com a pandemia não teve outro recurso, senão essa metodologia digital, para se comunicar, para fazer o conhecimento ser ouvido, para interagir com a sociedade, com os grupos sociais, enfim. Né? Então, e a Ignalda Cortez está aí como referência de empreendimento bem-sucedidos, e ela resgata ou ajuda a construir personalidades negras para estarem no universo dos influencers. Pode passar. Bom, fechando, né? Concluindo, e aí a gente vai conversando mais sobre esse assunto à medida que vocês forem tendo dúvida, perguntando. Eu acho que depois da fala das meninas, né, da Annelise e da Maria Alice. O que seria... Qual que é a proposta, o objetivo, quando a gente para uma semana para discutir a consciência negra? Quando a gente para o mês para discutir o mês da consciência negra? Quando a gente diz que na escola tem que tratar desse assunto, né?
a proposta é sempre derrubar o muro do preconceito. Um muro que é levantado todos os dias, um muro a partir de palavras, de ofensas, de bullying, de reprodução daquilo que, né, a gente naturaliza, de colocar o negro na condição de servil, de serviçal, né, de determinar para o negro o lugar que ele tem que ocupar, e normalmente é um lugar escondido, porque é dentro da cozinha, é dentro de uma lavanderia, é dentro de um depósito, enfim. Né? Então, assim, derrubar esse muro e acreditar, defender, e não precisa ser militante, não precisa estar atrelado a um partido, não precisa se ter consciência de que o racismo existe sim, de que o preconceito existe sim, e que ele pode ser revertido, e revertido a partir das minhas atitudes, do meu comportamento, frente a essas práticas, né? Que é o que eu chamei de constrangimento pedagógico. Né? Então, assim, precisa derrubar os muros do preconceito que são levantados entre as pessoas e que impedem de ouvir as vozes da diversidade. Tá? E vocês, jovens, têm uma voz que alcança muito longe. Vocês têm uma voz, vocês têm uma lógica de energia, de tribo, de música, de diversidade, que é maravilhosa. A capacidade de vocês transitarem nos diferentes espaços e códigos, sejam eles artísticos, seja ele da ciência, seja ele da... Então, essa capacidade precisa ser usada na construção de uma sociedade melhor, né? Onde as pessoas não sejam julgadas pela sua cor da pele. Tá? Então, acho que isso é fundamental. E um dos caminhos para isso é o que está acontecendo agora. Né? A educação, enquanto escola, precisa rever o seu projeto, né? Trazer para a escola essa discussão, que é onde vocês veem a diversidade, vocês presenciam situações inusitadas todos os dias, a todo momento, né? Que acontece dentro da escola. E daí os agentes da escola precisam estar sensíveis a isso, e muito mais que sensíveis, preparados para ressignificar essa relação que está ali. Né? Ressignificar é ajudar vocês a perceberem que pode se construir relações diferentes, né? Pautada no respeito, pautada na inclusão, onde cabe todos, né? Enfim, que assume a construção de relações igualitárias, de igualdade, tá? E daí, o meu último slide é o Elvis da Silva. O Elvis, ele é do Mato Grosso, tá? E ele que fez as ilustrações, as imagens que eu uso, não as fotos, tá? Mas as imagens que eu uso nos slides foi o Elvis que fez, ele é premiadíssimo, enfim, tá? Olha, estou aqui para tirar dúvida, para ampliar um pouco mais a conversa, mas não sei como que o Celso vai encaminhar agora, tá bom? Um prazer. Obrigada. Deixa eu interromper o... Gente, meu pai apresentou, eu sou a Ana, eu sou formada em jornalismo, a Alice está fazendo medicina veterinária, e assim, é muito importante a gente falar sobre a importância, né? É muito importante, sobre como é necessário a gente valorizar a cultura negra, a identidade negra, a história negra no nosso país. Porque o nosso país, embora hoje a gente esteja comemorando o Dia da Consciência Negra, muita gente ainda não sabe, mas ontem um senhor de 60 anos foi assassinado dentro de um mercado, lá em Porto Alegre. Por quê? Qual que era a causa disso? Racismo. Porque acham que vidas negras não importam tanto. E isso se reflete, né, na nossa vida, na nossa realidade. É o homem negro que está sendo assassinado, é a mulher negra que está sofrendo essas violências, né? Então, é importante a gente começar a valorizar as vidas, né, dessas pessoas, a cultura das pessoas negras, e entender que o Brasil só é o que o Brasil é hoje porque teve influência da história negra, da história indígena, e a gente precisa mesmo valorizar essas questões hoje.
Com certeza. Uma coisa também que é muito importante é que a gente precisa ocupar esses lugares. A gente precisa ocupar os espaços. Então, é muito importante, sim, a gente conhecer, a gente saber que tem pessoas negras na televisão como jornalista, como atriz, como ator, como cantor. É importante a gente conhecer pessoas que estão cursando medicina, que tiveram esta oportunidade, porque a gente precisa estar sempre reforçando para a gente, como pessoa negra, mas para as pessoas que não são negras, que o negro, ele é tão capaz como qualquer outra pessoa, porque a nossa cultura, ela sempre foi desvalorizada, ela sempre foi massacrada, porque a intenção era fazer com que a gente não quisesse se assumir, que a gente não gostasse da gente, e a gente precisa levantar e falar, não, eu me amo, eu amo a minha cor, eu amo a minha cultura, eu amo meu cabelo, eu amo meus lábios, eu amo meus traços, e eu vou levantar sim, eu vou ser capaz, eu posso ser médico, eu posso ser jornalista, eu posso ser professor, eu posso ser o que eu quiser. Porque, infelizmente, o racismo no Brasil não é só um xingamento. Infelizmente, o racismo no Brasil, ele é a tirada de oportunidades. Então, os negros, muitas vezes, eles não alcançam esses lugares, não porque eles não são capazes, não são inteligentes, porque eles não têm oportunidade. Isso é uma das façanhas do racismo, é tirar a oportunidade, é colocar o negro apenas como aquele que precisa estar num lugar desfavorecido, ele não tem condições de estar numa escola decente, ele não tem condições de uma saúde melhor. Tirando essas oportunidades, infelizmente, isso é uma das coisas mais cruéis do racismo, porque aquele racismo que xinga ele de macaco, que xinga de algum tipo de coisa, a gente vê, a gente enxerga, a gente vê que aquela pessoa foi racista, e assim a gente pode até, quem sabe, e denunciar aquela pessoa. Mas e aquele racismo sutil? Aquele que tira oportunidade, que pega um currículo de uma pessoa branca com a mesma capacidade de um currículo de uma pessoa negra e nega a oportunidade dela estar naquele espaço. Não deixa entrar dentro de um espaço. Por isso que a gente sempre tem que estar lutando contra isso também. A gente tem que falar, se você não me dá oportunidade, eu vou ir atrás da minha oportunidade. Porque se eu tenho mais oportunidade do que o negro favelado, que infelizmente não consegue, eu vou lutar para conseguir eu ir lá ajudar ele a se levantar. Isso é muito importante também. Ok, vamos lá. Uau. Professora Tamires, quer comentar? Eu vou fazer 2 comentários da fala da Célia, que eu acho importantes. O primeiro, quando ela disse, se a gente pensar, quando ela falou que existe um estudo científico que mostra que não há diferença biológica entre negros e não negros, é porque foi feito um estudo porque um dia isso foi pensado. Acreditou-se nessa diferença um dia, e isso, assim, acho que é terrível, né? Você pensar que existe uma... Pensou-se nessa inferioridade para a gente chegar ao ponto de fazer um estudo para dizer que não há diferença. Então, assim, para mim isso é terrível. E um outro comentário dela, que eu vou além, ela falou assim, que quando mostrou, né, todas aquelas personalidades, ela disse, para a gente olhar daqui para frente de uma forma diferente. Quando você ligar a TV, você tem um olhar diferente. E aí eu vou além um pouco disso. Quando você presenciar uma situação em que não seja com você, que seja com um colega, e que é uma situação de racismo, a gente não pode se calar, porque a gente fica calado nessas situações. A gente não pode mais aceitar, não pode ficar quieto vendo qualquer situação de racismo. Então, esses são os meus 2 comentários aí para os nossos alunos. Ok, obrigado, Tamires. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Aproveitar que a Casos de racismo na internet ainda pode ser considerado o mesmo crime ou tem uma lei diferente? Tipo o caso da Rebeca Bertelli, que rodou bastante no YouTube. Você entendeu, Célia? O Giovanni perguntou, e na internet, né? Como o caso da Rebeca, como é que chama, Giovanni? Rebeca Bertelli. Rebeca Bertelli. Uhum. Então, um caso de racismo na internet. Eu já vi em jogo que aconteceu. A prática de racismo, ela é considerada crime
no Brasil, né? Seja ele de forma cibernética, seja ele de forma verbal, seja ela até de, né? Então, cabe denúncia, é considerado crime, assim como eu quero reforçar a fala da professora Tamires, no sentido da desconstrução pedagógica, né? De se presenciar esse crime, né? E a gente reagir diante dessas situações, não reagir de forma agressiva, mas reagir naquilo que eu chamei de constrangimento pedagógico, né? De desconstruindo esse comportamento, né? E que vocês jovens chamam de treta na internet, né? Vão rebatendo, vão desconstruindo os discursos, vão se posicionando ali, mas, Giovanni, é crime, cabe processo, né? E tem pena para isso, tá? Seja no cyber, de forma cibernética, seja de forma física, presencial, verbal, enfim. Você conheceu o caso? Num jogo. Giovana, pode falar. Você conheceu o caso da Rebeca Bertelli? Não. De repente, se você for me falar, eu vou me situando, né? E vou rememorando. Mas para eu falar e descrever qual foi o caso... Ela foi racista com um menino, ela chamou ele de macaco, xingou a família dele. Menino não. Com um monte de gente, com todo mundo. Acho que foi ela com foi acusada... e a mãe dela apoia ela simplesmente por ser uma mulher. Ela disse, eu tenho 15 anos, não pode acontecer nada comigo. De um canal chamado Bemol. E um dia a mãe dela perguntou, Rebeca, e se você fosse preta? Ela diria, eu me mataria, eu não ia querer ser preta. A Rebeca Bertelli disse isso. E ela foi processada por isso? Não, olha, juro que eu ainda não sei se foram processados, mas muito provavelmente. Também até pegaram o endereço de uma menina errada, chamava Rebeca Bertelli também. Nossa, estragaram a vida da menina sem querer. Só por causa que achavam que era errado. Ela é influencer. Tá aí a importância de vocês terem conhecimento, né? Se posicionarem, perceberem os níveis, o grau de julgamento e de desconhecimento, de preconceito e de racismo, para vocês traçarem um outro caminho, né? E se posicionarem diante disso. Eu não a conheço, ela deve ser influencer, né? Talvez uma jovem. Não, ela tem um negócio lá no Discord que fica ela e um monte de menino falando mal de um monte de gente. Meu Deus, que absurdo. Que vazou um vídeo. Ela é racista, é homofóbica. A Anelisa acho que conhece esse caso de jornalista. Ela é uma pessoa contraindicada para vocês, viu, meninos e meninas do bem? Tudo que tem fóbica no final, ela é. Eu jogo um jogo que chama League of Legends. Aí no jogo, o povo é muito tóxico, fica xingando. Aí eu caí com um cara um dia que ficou chamando um outro de macaco preto fudido, só porque ele era ruim no jogo. Além do... É o Enzo que tá falando? Quem que fez esse comentário agora? Não, foi... Eu, Pedro. Ah, o Pedro. Ô, Pedro, eu também jogo online e aí tem vários itens no jogo e uma vez teve um caso de um dos jogadores que era um líder do nosso time, quando ele passava, os gringos, né, que a gente fala, jogavam bananas do jogo no caminho. Acontece muito, realmente é bastante tóxico. O problema, eu acho, da internet, dos crimes cibernéticos, é que às vezes é muito rápido, às vezes não tem como provar aquilo, mas eles conseguem, mesmo às vezes quando a pessoa apaga, né, em redes sociais, eles conseguem fazer o caminho e encontrar as provas, mas a gente tem que tem que enfrentar, né? Começar a enfrentar, porque o pessoal acha que pelo anonimato ali ele pode fazer e falar o que quiser, né? Na internet. Não é bem assim. O cara que xingou, aquela conta não era nem a conta original dele, era uma conta menor que ele usava pra jogar e subir ela. E ficava xingando os outros do tipo que ele queria. Então nem adiantava reportar, porque se tirasse a conta do jogo, ele só fazia outra. Isso é muito grave, porque as pessoas mas às vezes como ela tá na internet, né? Ela compensa, porque eles acham que a internet é uma terra sem lei. E Não, e mesmo assim, se muita gente reportar,
Se muita gente reportar, vai acabar indo pro ID do cara. E assim o computador dele vai ser banido. Era o que eu ia Por isso falar. que de vez em quando, só o porque jogo você tem o pensar ID. assim. Só você Era isso que eu ia pensar, falar. não vai adiantar reportar, mas reporta mesmo assim, porque se bastante Não, eu gente vê reportei. que isso tá acontecendo, vai dar ban no IB do cara e ele não vai conseguir mais jogar. Não, eu reportei. Isso faz um tempinho já. A internet hoje, ela estabelece algumas regras, não pelos seus idealizadores, seus capitalistas, donos né? Mas ela estabelece algumas regras e que, uma vez identificada o ID da pessoa que tem esse comportamento, tá aí um lado paralelo, né? Que se constrói contas falsas, uma conta que não é verdadeira, que dificulta um pouco mais, mas a punição realmente pode ser banido, né? E aí a internet, ela é mais uma armadilha usada como ferramenta para esconder a personalidade, esconder a pessoa e possibilitar ela apresentar a sua personalidade de ódio, de homofobia, de racista, enfim. Então, um olhar atento. Daí a necessidade do conhecimento, de compreender como é que essas relações se estabelecem, para vocês não entrarem numa situação tóxica, desta forma, não ter um comportamento igual ou semelhante e conseguir identificar essas práticas, até para não fazer parte, ou para reagir, denunciar, ou para, enfim, trazer em pauta e discutir. Bom, gente, em menos jogos que tem racistas, mas em todos os jogos tem alguém xingando. Isso. De qualquer maneira, isso vale para tudo. Vale para a mídia, vale para o nosso cotidiano, vale para a rua. O importante é a gente ter esse comportamento que nos motiva a sempre agir no sentido de desautorizar esse tipo de prática, denunciar quando você vê na internet, denunciar também em outros espaços, enfim, e desconstruindo. Acho que tem duas grandes lições dessa nossa aula de hoje, né, que eu quero agradecer já a Célia. A primeira grande lição é que a gente precisa de olhar para a nossa história e perceber, né, que o negro tem todas as condições, né, que os negros e negras desse país têm condições de buscar o seu caminho. E a gente tem que valorizar isso, né, começar a olhar para a nossa própria imagem e perceber, né, que existem pessoas diferentes e na nossa diferença é que a gente se faz bonito, é que a gente se faz inteligente, é que a gente se faz gente. Então, primeira questão é realmente valorizar aquilo que nós temos de mais positivo. E, por outro lado, fazer aquilo que a Célia chamou de desnaturalizar o racismo, né? A gente ter essas experiências e construindo isso, denunciando e mostrando que a gente é contra esse tipo de prática. Ou seja, como diz a Angela Davis, não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? A gente tem que ter uma atividade que nos faça realmente agir no sentido contrário. Eu quero agradecer muito a Célia por essa oportunidade, foi muito bom, foi muito positivo. Agradecer a Tamires, agradecer a todos vocês que participaram, agradecer as minhas filhas. E agora, para terminar, eu vou convidar a Maria Alice, que vai ler uma poesia para a gente encerrar esse nosso momento. Eu quero uma história nova. Não este conto de fadas branco e ordinário, donos de nossas façanhas. Eu quero um direito antigo, engavetado em discursos contidos, paliativos, cheios de maçãs e peras, bordados de culpas e crimes. Eu quero de volta, e eu quero agora, de pronto, as chaves dessa gaveta, por arquivos trancafiados, onde jazem meus heróis. Eu quero uma história nova, história velha, cheia de fadas beiçudas, fazendo auê, algazarras, com argolas nas orelhas e tranças nos cabelos. Eu quero princesas de cabelo pichain, princesas de cor preta. Eu quero engasgar esses príncipes brancos com talos de abacaxi. Eu quero a minha nova história, a nossa nova história. E assim,
a gente termina. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Maria Alice, Anelisa, Célia, professora Tamires. Obrigado a todos vocês. E se vocês quiserem, para terminar, usar as reações aí para dizer o que vocês acharam desse nosso dia, tá bom? Eu agradeço. Obrigada, Tchau. eu que agradeço. Obrigado, Um prazer Célia. falar com vocês. Obrigada, Tamires, Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Muito tchau, legal. gente. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, professor. Tchau. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. É com Deus. Beijão. Beijão, Analice. Beijão, Tchau. Célia. Tchau, Annalise. Beijo, Ana. Beijo. Aqui, filha. Você? Aí, filha. Aqui? Aqui. Valeu. Vou encerrar, tá bom? Beijão, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau.